Bem, olá a todos. Estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear, nossa aula número 19, e hoje falaremos sobre operadores normais e teorema espectral. Bem, antes de começar a falar sobre esses tópicos, vamos fazer aqui uma breve motivação sobre o porquê de estudar cada um deles. Então, olha, vimos nas nossas aulas anteriores que ter uma base ortonormal facilita bastante nos cálculos em um espaço vetorial. Por exemplo, quando você quer escrever um vetor qualquer como combinação de uma base ortonormal, basta você calcular alguns produtos internos. Tá? Então, cálculos desse tipo, quando você tem uma base ortonormal, são bastante práticos. Por outro lado, nós também vimos em aulas anteriores que base de autovetores também facilita muito os cálculos que envolvem a matriz do operador linear. Então, nós temos dois tipos de base e cada um deles tem a sua finalidade e ajuda bastante tanto no espaço vetorial quanto no estudo do operador linear. Então, é uma pergunta natural, tá? Uma vez que você tem essas duas noções em mãos, perguntar sobre a existência de bases que satisfazem essas duas propriedades, ou seja, que são ortonormais e formadas por autovetores. Tá? Esse seria o melhor tipo de base que a gente já viu no curso, porque ela facilitaria os cálculos no espaço vetorial e os cálculos com respeito ao operador sobre o espaço. Tá? Então, é esse tipo de questão que nós queremos abordar na nossa aula de hoje. Tá? Então, para entender um pouco mais essa noção da existência de bases desse tipo, ou seja, ortonormais e formada por autovetores, vamos buscar uma condição necessária. Tá? A partir da condição necessária, vamos depois tentar encontrar a condição suficiente. Tá? Então, vamos focar aqui na condição necessária. Então, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita e com produto interno e ter um operador linear sobre V. Suponha que existe, então, uma base ortonormal, beta, formada pelos vetores V1 até o Vn, cujos elementos são autovetores de T. Então, vamos ver o que é que o operador T tem que satisfazer para poder admitir uma base desse tipo. Ou seja, vamos em busca de uma condição necessária. Então, olha, primeiramente nota o seguinte, uma vez que cada um desses carinhas aqui, os VI são autovetores, então você pode escrever, você tem essa propriedade aqui, ó, o T de VI é igual a lambda I vezes VI, certo? Para certos lambda I, que são os autovalores de T. Então, guarda isso. Uma vez que o beta é formado por uma base de autovetores, é conhecido então que a matriz de T com respeito a essa base beta é uma matriz diagonal, tá? Cuja diagonal principal é formada exatamente pelos os autovalores. Tá? Então, vou repetir. T na base beta é uma matriz diagonal, cuja sua diagonal principal ela tem essas entradas aqui, os lambda 1 até os lambda n. Ou seja, são os autovalores de T. Então, olha, sendo beta uma base ortonormal, tá? O que é que nós sabemos da nossa aula passada? Que a matriz do operador adjunto de T nessa base beta é a transposta adjunta de T na base beta. Só que a transposta adjunta dessa matriz diagonal ainda vai ser uma matriz diagonal, só que agora as suas entradas na diagonal principal vão ser essas aqui, ó, vão ser os lambda 1 barra, lambda 2 barra, até os lambda n, até o lambda n barra. Tá? Então, daí a gente tira uma coisa interessante. Ó. Se você tem que o seu corpo em questão for os reais, o K for igual a R, então, ó, lambda I é igual a lambda I barra. Tá? Todo número real é igual ao seu próprio conjugado. Então, o que é que a gente tem? Essa matriz T na base beta é uma matriz diagonal, cuja diagonal é dada por essas entradas, e essa matriz aqui, a matriz de T estrela na base beta, também é uma matriz diagonal, cuja diagonal é formada por essas entradas aqui. No caso real,
que essa igualdade está dizendo é que as diagonais são iguais. Portanto, essas matrizes são iguais. A matriz de T na base beta é igual à matriz de T estrela na base beta. Tá? Mas o que isso significa? Pela nossa aula passada, sendo beta uma base ortonormal, essa igualdade aqui nos diz que o operador T é autoadjunto. Tá? Isso foi visto como uma das caracterizações de operador autoadjunto na nossa aula passada. Então vejam, o que é que isso aqui está nos dizendo? Que uma condição necessária para um operador admitir, no caso de K igual a R, para um operador admitir uma base ortonormal e formada por autovetores, esse operador ele tem que ser autoadjunto, tá? Pelo menos no caso K igual a R, no caso real. Tá? E no caso complexo? O que acontece quando K é igual a C? Bem, quando K é igual a C, nós não temos necessariamente essa igualdade, tá? Então o T não necessariamente vai ser autoadjunto, tá? Mas ambas as matrizes ainda continuam sendo matrizes diagonais. Tá? Então nós temos essa igualdade aqui, ó. A matriz de T na base beta ela vai comutar com a matriz de T estrela na base beta. Então nós temos pelo menos essa propriedade nós conseguimos garantir. Tá? Só que essa igualdade aqui, ó, por propriedades de matrizes de operadores, isso implica para nós que nós temos isso aqui, ó, que o T comuta com T estrela. Que o operador T comuta com T estrela. Então essa aqui é que é a nossa condição necessária no caso complexo. Aí operadores que satisfazem essa condição, nós chamaremos de operadores normais. Tá? Então é por isso que nós vamos estudar esses operadores na nossa aula de hoje. Essencialmente são os operadores que comutam com o seu operador adjunto. Então, ok, vejam que aqui nós conseguimos uma condição necessária no caso real e uma condição necessária no caso complexo. Tá? No caso real, o operador tem que ser autoadjunto. No caso complexo, o operador tem que satisfazer essa propriedade e nós vamos chamar esses operadores de normais. Ok, isso justifica o nosso primeiro tópico da aula de hoje. Aí o nosso segundo tópico, o que é que diz o teorema espectral? Bem, o teorema espectral vai garantir a recíproca desses resultados. Tá? Ou seja, ele vai nos dizer que essas condições aqui sobre os operadores, elas não são apenas necessárias, mas são suficientes para garantir a existência dessas bases. Tá? De uma base ortonormal formada por autovetores de T. Tá? Então, esses aqui são os dois tópicos da nossa aula de hoje. Tá? Vamos começar falando sobre operadores normais e na primeira parte da aula de hoje, na segunda parte, vamos enunciar e demonstrar o teorema espectral. Ok, vamos começar falando sobre os operadores normais. Certo? Vamos à definição, tá? A definição é um pouquinho mais geral do que nós vimos na motivação. Então, seja T, um operador linear sobre V, onde V é um K-espaço vetorial com produto interno. Então, dizemos que T é normal quando T admite um adjunto, T estrela, e esse adjunto comuta com T. Tá? Então, seguindo a mesma ideia das definições da aula passada, nós não precisamos exigir que a dimensão do espaço seja finita na definição. Tá? Mas, assim, nos resultados que nós vamos provar, nós vamos impor essa condição. Mas aqui é só para deixar claro que a definição de normal, a definição de autoadjunto, de unitário, todos os operadores que nós vimos na aula passada, eles não necessariamente precisam, o espaço não necessariamente precisa ter dimensão finita. Mas claramente os teoremas que iremos provar vão ser nesse contexto. Tá? O contexto de álgebra linear é exatamente esse, os espaços de dimensão finita.
Então, ok, está aqui a nossa definição de operador normal. Algumas observações. Vamos, então, relacioná-lo com os operadores que nós vimos na nossa aula passada. Tá? Por meio dessas observações. Tá? A nossa observação I diz o seguinte, ó, todo operador autoadjunto ele é normal. Veja que isso aí é imediato. Tá? Se o operador é autoadjunto, quer dizer que o adjunto dele é igual a ele. Existe e é igual a ele. Tá? Então, obviamente, vai comutar com ele. Tá? Obviamente, T estrela comuta com T. T estrela é igual ao T nesse caso. Nosso item 2, ele diz, ó, todo operador unitário também é normal. Mas veja que isso aí também é imediato. Tá? Um operador unitário tem como operador adjunto a sua inversa. É claro que a inversa comuta com o operador. Claro que T a menos 1 comuta com T. Tá? Então, essa observação aqui é só para deixar claro que essa classe de operadores normais ela é bem mais ampla do que as classes de operadores que nós vimos na nossa aula passada. Ela contém os autoadjuntos e contém os unitários. Tá? E nós vamos ver por meio de alguns exemplos que contém propriamente. Tá? Existem operadores normais que não são adjuntos e existem operadores normais que não são unitários. Nós veremos daqui a pouquinho. Deixa eu registrar mais outra observação aqui, na mesma linha do que nós vimos na aula passada para operadores autoadjuntos e para operadores unitários. Então, seja V, um K-espaço vetorial, agora de dimensão finita, com produto interno, e ter um operador linear sobre V. Tá? Então, olha, é fácil ver que as seguintes afirmações são equivalentes. Tá? T é normal, se somente se a matriz de T na base beta vezes a sua transposta conjugada da matriz de T na base beta é igual a transposta conjugada de T na base beta vezes a matriz de T na base beta. Ou seja, essas matrizes comutam sempre que a base beta for uma base ortonormal. Tá? Ou seja, para toda base beta ortonormal. Terceiro item diz, olha, isso é equivalente a existir uma base beta ortonormal com essa mesma propriedade. Então veja que esse enunciado aqui está na mesma linha do que nós vimos uma versão para operadores autoadjuntos e nós vimos também uma versão para operadores unitários. Tá? Então a demonstração segue exatamente o mesmo caminho, que é essencialmente usar a propriedade 6 de operador adjunto e usar a definição de normal. Então, ok, está registrado mais uma observação. Agora vamos falar sobre alguns exemplos de operadores normais. Então, olha, seja V igual a R2 munido com o produto interno canônico e T um operador linear sobre o R2, dado da seguinte forma, T de xy igual a menos y, x. Então, o que o nosso exemplo 1 diz é que o operador T ele é normal, mas não é autoadjunto. Então, veja aqui, primeira coisa, pelas nossas observações anteriores, como todo autoadjunto é normal e todo unitário é normal, então todos os exemplos que nós vimos na nossa aula passada, nós vimos 2 exemplos de operadores autoadjuntos e 2 exemplos de operadores unitários, então aqueles 4 exemplos da aula passada já são exemplos de operadores normais. Tá? Então, o que nós vamos nos concentrar aqui são exemplos que saem daquele contexto. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de operador normal, tá? Que não é autoadjunto. Como é que a gente faz para verificar isso aí? Vamos calcular o operador adjunto de T, seguindo o mesmo procedimento do exemplo 1 da nossa aula passada, usando aquela fórmula para encontrar a expressão do operador adjunto. Então, vai ser T estrela de xy, vai ser T de 0 interno xy, isso vezes o primeiro vetor da base canônica, mais T de 0,1 interno xy vezes o segundo vetor da base canônica.
Então, calculando esse produto interno aqui, nós vamos ter que esse primeiro aqui vai dar y, esse segundo aqui vai dar menos x, agora multiplicando e somando, você vai ter essa expressão para o operador t estrela. Note que essa expressão compara agora com a do t. Então, você colocando o menos em evidência aqui, você vai ter exatamente o menos t de x. Portanto, como isso aqui vale para todo x e y, nós temos então que o operador adjunto é o menos t. O operador adjunto, o t estrela é o menos t. Então, daí, obviamente, nós temos que o t estrela comuta com o t, já que ele é diferente do t apenas por esse escalar, menos 1. Tá? E daqui nós também temos que o t estrela é diferente do t, já que o t estrela é menos t. Tá? Então, dessa igualdade aqui, nós temos que o operador é normal, e dessa diferença aqui, nós temos que o operador não é autoadjunto. Dessa maneira, nós exibimos um exemplo de operador normal que não é autoadjunto. Agora vamos ver um outro exemplo. Então, nosso exemplo 2 da aula de hoje. E diz o seguinte, seja V igual ao C2, munido com produto interno canônico também, e ter um operador linear sobre o C2, definido dessa forma. T de xy é igual a x mais iy, vírgula, x menos iy. Tá? Então, o que o nosso exemplo 2 diz é que o T é normal, mas não é unitário. Então, vamos verificar isso. Vamos seguir o mesmo procedimento do exemplo anterior. Tá? Note que o t estrela aplicado em xy vai ser igual a t aplicado no primeiro vetor da base canônica, interno xy, tudo isso barra, vezes o primeiro vetor da base canônica, mais t aplicado no segundo vetor da base canônica, interno xy, isso tudo barra, vezes o segundo vetor da base canônica. Daí, calculando esse produto interno, nós vamos ter que isso aqui vai dar x mais y. Esse segundo produto interno vai dar menos i vezes x mais i vezes y. Então, agora fazendo esse produto e somando, nós vamos ter essa expressão aqui para o t estrela. Tá? Então, agora que você tem a expressão t estrela, facilmente você consegue verificar isso aqui. Que t, bola t estrela, é igual a t estrela, bola t, e ambos vão dar igual a 2 vezes a identidade. Então, dessa maneira, dessas igualdades aqui, nós já concluímos duas coisas de imediato. Tá? Que o t é normal, já que comuta com o t estrela, e que o t estrela não é a identidade. Aliás, não é a inversa de t, já que dá 2 vezes a identidade. Tá? Então, dessa maneira, nós concluímos que o t é normal e não é unitário. Tá? Para ser unitário, o t estrela teria que ser exatamente a inversa de t. Tá? Então, dessa maneira, nós concluímos que t é normal, mas não é unitário. Agora vamos falar sobre algumas propriedades dos operadores normais. Tá? Vamos enunciar aqui algumas de suas propriedades. Então, olha, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita, com produto interno, e T um operador normal sobre V. Então, olha, nossa primeira propriedade garante que o operador nulo e o operador identidade, ambos são normais. Tá? Isso segue imediatamente do fato de que eles são autoadjuntos, conforme nós vimos na nossa aula passada. Propriedade 2, se lambda é um escalar, então lambda vezes t é normal, é um operador normal. A terceira propriedade diz que a norma de t estrela aplicado em V é igual à norma de t aplicado em V, tá? Para qualquer vetor V no espaço. Quarta propriedade, se lambda é um escalar e V é um vetor qualquer, tal que t de V é igual a lambda V. Então, olha, o que a nossa propriedade 4 diz é que o t estrela aplicado em V é igual a lambda barra vezes V. Tá? Em outras palavras, se o V pertence ao alto espaço associado ao lambda, então você tem essa propriedade. Tá? O t estrela de V é igual a lambda barra vezes V.
Quinta propriedade, se lambda1 e lambda2 são escalares distintos e o u e o v são vetores tais que t de u é igual a lambda1 vezes u e t de v é igual a lambda2 vezes v, então u interno v é igual a zero. Então, em outras palavras, o que é que a nossa propriedade 5 está nos dizendo? Que se você tem dois vetores que estão em autoespaços diferentes, esse aqui está no autoespaço associado ao lambda1, esse aqui é o autoespaço associado ao lambda2, com lambda1 diferente de lambda2, então eles são ortogonais. Tá? Desde que o nosso operador seja normal. É o que está dizendo a nossa propriedade número 5. Então vamos à demonstração, tá, dessas propriedades. Primeiro, as propriedades 1 e 2 são imediatas. Tá? Então, a 1 eu já falei que segue de ser autoadjuntos e a 2 também é bastante simples de ser verificada. Então, elas são deixadas como exercício para vocês deixarem registrado. Tá? Vamos focar aqui nas propriedades um pouco menos triviais, que são as propriedades 3, 4 e 5. Então, vamos às demonstrações delas. A propriedade 3, lembra que você tem que mostrar que a norma de t estrela aplicada em V é igual à norma de t de V, tá? Para qualquer vetor V. Então, vamos lá. Primeiramente, por definição, t é normal, então t estrela comuta com t. Nós já temos isso aqui. Além disso, olha, pela propriedade número 5 de operador adjunto, tá? Visto na nossa aula passada, nós temos que o adjunto do adjunto é o próprio operador original. Então, guarda essas duas igualdades aqui que nós iremos usar. Então, ó, dado V um vetor qualquer no espaço, nós temos o seguinte, ó, que a norma ao quadrado de t de V vai ser igual ao produto interno, t de V interno t de V. Usando agora a propriedade de operador adjunto, nós podemos pegar esse t e passar para o outro lado como sendo t estrela. E agora, usar a nossa hipótese, que o t estrela comuta com t. Nós podemos escrever dessa forma. E agora, usa essa igualdade aqui, que o t pode ser visto como adjunto do adjunto. Está aqui. E agora, para concluir, usa a propriedade do adjunto novamente. Tá? O adjunto está aqui, então passa para o outro lado como sendo o operador. Então, t estrela estrela passou para o lado esquerdo como sendo apenas o t estrela. Tá? Se você não acompanhou daqui para cá, então volta. Tá? Você tem o t estrela, então passa para o outro lado como sendo o adjunto dele. Por isso que aqui está t estrela estrela. Tá? Fica mais fácil. Só que, olha, agora você tem t estrela aplicado em V, interno t estrela aplicado em V. Ou seja, você tem a norma ao quadrado de t estrela aplicado em V. Então, olha, você tem essa igualdade aqui igual a isso aqui. O que é que você faz para concluir? Extrai a raiz. E aí você tem a igualdade para todo vetor V no espaço. Aí, dessa maneira, a propriedade 3 está demonstrada. Agora vamos para a nossa propriedade 4. Tá? Assuma que lambda é um escalar e que V é um vetor, tal que t de V é igual a lambda V. Tá? O que nós temos que mostrar aqui é o que t estrela de V é igual a lambda barra vezes V. Então, para isso, vamos fazer o seguinte, ó. Usando as propriedades de produto interno, norma e a propriedade 3 que acabamos de demonstrar, temos o seguinte, ó, que a norma de t de V, aliás, t estrela aplicado em V menos lambda barra vezes V, essa norma ao quadrado, usando as propriedades de produto interno, você consegue escrever essa igualdade aqui. Consegue escrever essa norma ao quadrado dessa forma aqui. Como é que a gente faz isso? Usando o mesmo argumento que nós usamos lá na demonstração da identidade de polarização, nossa aula 16. Tá? Basta usar as propriedades de produto interno e facilmente você chega nessa expressão. Agora, note o seguinte. Nós já podemos usar a nossa propriedade passada, a nossa propriedade 3, para poder trocar
dentro da norma o t estrela pelo t. Tá? Então, daqui para cá foi a única coisa que nós mudamos, foi isso aqui. Tá usando a nossa propriedade 3. Agora, nós vamos usar a propriedade de operador adjunto. Você passa o t estrela para o outro lado, como sendo t estrela estrela, só que o t estrela estrela é o próprio t. Então, essa igualdade aqui, pela propriedade que nós usamos no slide anterior. E essa igualdade aqui, pela propriedade de adjunto, tá? T estrela aqui passa para o lado esquerdo como sendo t. Então, essa igualdade aqui é só propriedade de operador adjunto. Agora, nós temos t de v aqui, t de v aqui, t de v aqui. Mas, olha, por hipótese, o t de v é o lambda v. Então, troca. Lambda v, lambda v, lambda v. Tá? Aqui, esqueci de mencionar, a gente está usando a propriedade de norma. Tá? Eu estou tirando o escalar como sendo a norma dele ao quadrado. Aí a norma do conjugado é igual à norma do próprio número, tá? Sem o conjugado. Então, ok. Estamos agora nessa posição aqui. Agora, o que é que você vai fazer? Bem, tirar os escalares, tirar os lambda. Posso também tirar o lambda aqui como sendo o módulo ao quadrado. Posso tirar esse lambda como sendo lambda barra. E posso tirar esse lambda como sendo lambda mesmo, já que ele está na primeira entrada. Dessa maneira, nós temos essas expressões aqui, ó. Módulo de lambda ao quadrado, aqui vai ficar lambda vezes lambda barra, vai ficar módulo de lambda ao quadrado também. E aqui, ó, vamos ter lambda barra vezes lambda, então vai ficar módulo de lambda ao quadrado também. Agora, nota o seguinte, ó, isso aqui é a norma de v ao quadrado, isso aqui é a norma de v ao quadrado. Então, ó, esse carinha você cancela com esse, e esse carinha você cancela com esse. De modo que essa soma aqui dá exatamente o escalar nulo. Tá? Ou seja, você tem que a norma desse vetor ao quadrado dá zero. Mas o único vetor que tem norma zero é o vetor nulo. Então, ó, passando agora esse lambda barra vezes v para o outro lado, você tem exatamente a igualdade da nossa propriedade 4. T estrela de v é igual a lambda barra vezes v. Há uma propriedade interessante que nós vamos usar ainda na nossa aula de hoje. Agora, para concluir a nossa lista de propriedades, vamos provar a propriedade 5. Assuma que lambda1 e lambda2 são distintos e que U satisfaz essa propriedade e V satisfaz essa propriedade. Ou seja, o U está no alto espaço associado ao lambda1 e o V está no alto espaço associado ao lambda2. Então, o que nós temos que mostrar é que, uma vez que o U e o V satisfazem essas propriedades, então o U e o V são ortogonais. Então, vamos mostrar isso aí. Então, ó, primeiro, pelo que acabamos de provar, tá, como o T satisfaz essa propriedade, tá, essa igualdade, então a nossa propriedade 4 garante que o V também satisfaz essa igualdade. O T estrela aplicado em V é igual a lambda 2 barra vezes V. Então, guarde isso aqui que nós vamos usar. Agora, nota o seguinte, o lambda1 vezes o interno V, você pode pegar o lambda1 e colocar na primeira entrada do produto interno. Agora, olha, lambda1 vezes U é T de U. Então, substitui aqui. Agora, o T está do lado esquerdo, você pode passar ele para o lado direito, como sendo o seu adjunto. Só que, olha, T estrela aplicado em V é lambda 2 barra vezes V. Então, substitui aqui. Só que o lambda 2 barra eu posso tirar do produto interno, como sendo lambda 2 barra barra, mas nós sabemos que o conjugado do conjugado é o próprio número, então vai ficar lambda 2 vezes o interno V. Agora nós temos essa igualdade aqui, ó. Então, essa igualdade implica para a gente que o lambda 1 menos o lambda 2 vezes o interno V é igual a zero.
Só que nota o seguinte, lambda1 e lambda2 são distintos. Então, lambda1 menos lambda2 é diferente de zero. Então, essa igualdade aqui, ó, multiplica pelo inverso de lambda1 menos lambda2. Você vai obter exatamente que o interno V é igual a zero. Dessa maneira, nós concluímos a demonstração da nossa propriedade 5 e fechamos a nossa lista de propriedades. Agora vamos para o nosso segundo tópico da nossa aula de hoje, que é o teorema espectral. A nossa proposta aqui é enunciar e demonstrar dois teoremas e, para, enfim, poder enunciar e demonstrar o teorema espectral. E, por fim, como última parte da nossa aula de hoje, vamos explorar algumas consequências desse teorema. Então, vamos ao nosso lema 1, que diz o seguinte, ó, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita com produto interno e T um operador linear sobre V. Então, olha, se W for um subespaço T invariante de V, então o ortogonal a W é T estrela invariante. Tá? É o que diz o nosso lema 1. Vamos ver que a demonstração desse resultado aí é bastante elementar, tá? Bastante simples, mas esse lema aqui vai ser fundamental para a demonstração do teorema espectral. Então vamos à demonstração. O que nós temos que fazer aqui é pegar um vetor arbitrário no ortogonal a W e mostrar que o T estrela aplicado nele ainda está no ortogonal ao W. Então, para isso, ó, vamos pegar um elemento arbitrário em W e mostrar que esse elemento interno, esse carinha aqui, dá igual a zero. Ou seja, o interno T estrela de V dá igual a zero. Essa é a proposta. Então, para isso, ó, vamos utilizar logo a nossa hipótese. W é T invariante. U está em W, então T de U ainda está em W. Guarda essa informação aqui e vamos verificar. O interno T estrela de V, tá? Por definição de operador adjunto, nós temos essa igualdade, vai ser T de U interno V. Só que, olha, o T de U ele está em W. O V ele está no ortogonal ao W. Então, por definição de ortogonal, nós temos que esse produto interno aqui dá exatamente zero. Então, olha para cá agora. Esse produto interno aqui vai dar zero também. Mas nós pegamos o arbitrário em W. Então, isso significa que o T estrela de V ele está no ortogonal ao W. Dessa maneira, nós pegamos um vetor qualquer em W, no ortogonal ao W e mostramos que o T estrela dele ainda está no ortogonal ao W. Então, o que nós mostramos aqui foi que o ortogonal ao W é T estrela invariante. Tá? E dessa forma concluímos facilmente o nosso lema 1. Agora vamos para o nosso lema 2. Tá? Que diz o seguinte, ó, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita com produto interno e se nosso lema 2 diz o seguinte, ó, se T é autoadjunto, T é um operador linear sobre V que é autoadjunto, então o T ele possui um alto valor. Tá? Todo operador autoadjunto sobre um espaço de dimensão finita possui um alto valor. Tá? Está dizendo o nosso lema 2. Então vamos verificar isso aí. Certo? Também vai ser um resultado bastante útil para demonstrarmos o teorema espectral. Então, vamos dividir em dois casos. Nós temos o caso trivial e o caso mais interessante aqui nessa demonstração. O caso trivial é o caso em que o corpo é igual ao C. Porque, nesse caso, o polinômio característico ele sempre possui raiz. O polinômio característico é um polinômio não constante. Tá? E é um polinômio não constante sobre um corpo algebricamente fechado. Então, ele sempre vai possuir raiz. Tá? E essa raiz é que vai ser o alto valor de T. Ou seja, o nosso lema aqui ele se torna trivial nesse caso, K igual a C. Então, o que nós vamos fazer é assumir agora que o K é igual a R.
Nós só temos essas duas opções. Lembra da nossa convenção que fizemos desde a aula 16, tá? K igual a R ou K igual a C. O K igual a C, o caso K igual a C é trivial, então vamos assumir que o K é igual a R. Vamos mostrar para esse caso. Tá? Então, olha, toma beta, uma base ortonormal de V, tá? Que a gente sabe que sempre existe, já que a gente está em dimensão finita, então seja beta uma base ortonormal, e seja a matriz de T na base beta. Tá? Para simplificar a nossa notação, a gente vai chamar de A essa matriz aqui, matriz de T na base beta. Então, olha, o nosso corolário 1 da aula passada garante que essa matriz é simétrica. Por quê? Porque o nosso operador é autoadjunto. Então, a matriz dele com respeito a qualquer base ortonormal vai ser simétrica. Simétrica porque nós estamos no caso real. Né? No caso complexo ia ser hermitiana. Lembra dos dois casos do nosso teorema 1 na aula passada. Nós estamos no caso real, então essa matriz aqui ela é simétrica. Ou seja, só para lembrar, né, a sua transposta é igual a ela mesma. Então, olha, agora a nossa tentativa aqui é trabalhar, é tentar reduzir esse caso real a um caso complexo, que nós já sabemos que sempre existe um alto valor. Como é que a gente vai fazer isso? Seja W o espaço das matrizes colunas sobre C, está munido com um produto interno dado da seguinte forma. X interno y é igual a transposta conjugada de y vezes x, tá? Para quaisquer x e y matrizes em W. Esse produto interno aqui nós já vimos na nossa aula passada. E agora considera o operador T de A, tá? O velho operador T de A. Se você tem uma matriz, você sempre consegue associar ele ao operador T de A dado dessa forma. T de A de x é igual a vezes x. Então, olha, na nossa aula passada, especificamente no exemplo 2 da aula passada, nós calculamos o operador adjunto desse operador. Tá? Ou seja, o T de A estrela, nós vimos na aula passada que vai ser o T da transposta conjugada de A. Só que, olha, nós estamos no caso real. O A é a matriz de um operador sobre um espaço real. Então, as suas entradas são todas reais. Então, tomar o conjugado de A é a mesma coisa do próprio A. Os elementos não vão mudar, já que são todos reais. Além disso, o A é uma matriz simétrica. Então, a transposta de A é igual a A. Então, o que nós acabamos de verificar aqui é que o operador adjunto de T de A é igual ao próprio operador T de A. Ou seja, o operador T de A é autoadjunto. Tá? Só que ele é autoadjunto sobre o W, que é um espaço complexo. Tá? O espaço das matrizes colunas sobre C. Então, olha, utilizando o nosso primeiro caso, nós temos que o T de A possui um alto valor. Ou seja, pela nossa propriedade, além disso, melhor dizendo, pela nossa propriedade 5 de operador autoadjunto, nós temos que todo o alto valor dele é real. Essa foi a única propriedade que nós demonstramos daquela lista. Lembra que eu falei que era uma das propriedades mais interessantes? E foi a que nós demonstramos, que todo o alto valor de um operador autoadjunto tem que ser real. Então, ok, vamos recapitular aqui. Nós mostramos que o T de A possui um alto valor, tá? Porque ele é um operador sobre um espaço complexo. Então, ele possui um alto valor, só que sendo ele autoadjunto, nós vimos como uma das propriedades de operador autoadjunto é que todo o alto valor dele tem que ser real. Ok. Ou seja, o T de A ele possui um alto valor real. Assim, olha, o seu polinômio característico ele possui uma raiz real, já que os autovalores dele são raízes do polinômio característico. Só que agora vamos olhar para esse polinômio característico. O polinômio característico de T de A é igual ao polinômio característico de A, porque A
é a matriz de T na base canônica. Só que A também é a matriz do T, na base ortonormal, beta, que nós tomamos no início da demonstração. Então, olha essa igualdade aqui. Ó. O polinômio característico de T é igual ao polinômio característico de T de A. O polinômio característico T de A, nós já sabemos que possui uma raiz real. Como nós temos essa igualdade aí, isso significa que o polinômio característico de T possui uma raiz real. Só que essa raiz real é o quê? É o alto valor de T. Dessa forma, nós mostramos que T, de fato, possui um alto valor. E assim demonstramos o nosso lema 2. Certo? Agora nós já verificamos todos os pré-requisitos necessários para enunciar e demonstrar o nosso teorema espectral, tá? O principal resultado da nossa aula de hoje. Que diz o seguinte, ó, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita com produto interno e T um operador linear sobre V. Então, o nosso teorema espectral ele tem duas afirmações. Ele diz o seguinte, primeira delas, se T é autoadjunto, tá? Então existe uma base ortonormal de V cujos elementos são autovetores de T. Ou seja, ele possui aquele melhor tipo de base que nós discutimos no início da aula. Uma base ortonormal e formada por autovetores. O nosso segundo item, ele diz, olha, se T é normal e K for igual a C, ou seja, T é um operador normal sobre um espaço complexo, então vale a mesma tese, ou seja, existe uma base ortonormal de V cujos elementos são autovetores de T. Tá? Então vejam aqui, o nosso teorema espectral ele garante que sobre essas classes de operadores você sempre tem a existência desse tipo de base. Uma base que é ao mesmo tempo ortonormal e consiste exclusivamente de autovetores do operador. Tá? Então, vamos demonstrar cada um desses itens, tá? Usando as ferramentas desenvolvidas até agora e logo depois vamos explorar algumas de suas consequências. Então vamos lá, nosso item 1 do teorema, qual será a estratégia para demonstrá-lo? Nós usaremos indução sobre a dimensão do espaço. Tá? Essa estratégia também vai ser a mesma para o segundo item. Tá? Usaremos indução também. Então chama N a dimensão do espaço V. E aí primeiro, esse caso, o caso I, é o caso em que T é um operador autoadjunto. Então o nosso lema 2, o lema que acabamos de demonstrar, ele garante que T possui um alto valor. Tá? E esse alto valor eu vou chamar de lambda. Se ele possui um alto valor, quer dizer que ele possui um alto vetor. Esse alto vetor eu vou chamar de V', ou seja, esse V' ele é não nulo e T de V' é igual a lambda vezes V'. Só que esse vetor, eu só sei que ele é não nulo. Eu não sei nada sobre a norma dele. Mas lembra, nós queremos uma base ortonormal. Em particular, todos os vetores têm que ter norma 1 dessa base. Então, olha o que nós vamos fazer. Vamos tomar V1 como sendo o V' dividido pela norma de V'. Dessa maneira, nós sabemos que o V1 sempre vai ter norma 1. E ele vai ter as mesmas propriedades do V'. Ele também vai ser um autovetor. Tá? Lembra, o autoespaço associado ao lambda é um subespaço. Então, você só está multiplicando o V' aqui por um escalar. Então, o V1 também está no autoespaço. Ou seja, T de V1 é igual a lambda vezes V1. E a vantagem aqui é que agora você tem norma 1. A norma do V1 sempre é igual a 1. Então, ok, esse é o nosso primeiro vetor. Mas lembra, nós estamos usando indução. Então, vamos fazer o primeiro caso. Tá? Se n for igual a 1,
Então, ó, você toma o beta como sendo a base beta como sendo o conjunto unitário formado pelo V1. Obviamente, essa base fornece, ela satisfaz as condições do teorema. Tá? Ela é ortonormal, tá? Porque os vetores que estão nessa base têm norma 1 e eles são ortogonais, já que não tem ninguém para testar, só tem um único vetor, então claramente é ortogonal. Tá? E é ortonormal por causa dessa condição aqui. Além disso, ela consiste de autovetores. Olha aqui, ó. O V1 é um autovetor. Tá? Então, caso n igual a 1, ou seja, o caso de dimensão 1 é trivial. Tá? É imediato dessa continha aqui. Em outras palavras, é imediato do lema 2. Então, o que nós fazemos agora? Assuma que o n é estritamente maior que 1 e, por hipótese de indução, assuma que o resultado é válido para todos os operadores autoadjuntos sobre espaços de dimensão n menos 1. E o que nós vamos fazer é mostrar que esse resultado vale para espaços de dimensão n. Tá? Então, para isso, seja W, tá? O subespaço ortogonal gerado pelo V1. Tá? E a nossa estratégia aqui vai ser pegar o operador T, tá? E trabalhar com a restrição dele no espaço exatamente de dimensão n menos 1. Aqui nós veremos que vai ser esse W aí. Tá? Para isso, vamos ter que verificar algumas coisas, verificar que ele é T invariante, vamos verificar a dimensão dele, verificar que o T restrito a ele ainda é autoadjunto, mas a estratégia é essa, é reduzir o T a uma restrição do T numa dimensão menor, na dimensão n-1, e aí usar a hipótese de indução nesse operador. E aí os autovetores que você vai encontrar nesse passo indutivo, eles também vão ser autovetores do operador T. Aí eles vão formar o restante da base que nós precisamos. Então vamos lá. Essa foi só a ideia do que vai acontecer, mas vamos deixar tudo bem registrado. Então seja W o subespaço ortogonal gerado pelo V1. Então, olha, o gerado pelo V1, sendo V1 um autovetor, ele é T invariante. Além disso, lembra, o T ele é autoadjunto, então T estrela é igual a T. Então, tendo essas duas condições aqui, segue do nosso lema 1 que o W ele é T invariante. O que é que o nosso W diz? Se você tem um subespaço T invariante, então o ortogonal a ele é T estrela invariante. Então, olha, esse carinha aqui ele é T invariante. Então, nosso lema 1 garante que o ortogonal a ele, no caso W, é T estrela invariante. Mas o T estrela é igual ao T. Então, W também é T invariante. Então, isso segue do nosso lema 1. Veja que nós já usamos nossos dois lemas nesse momento. Então, olha, se o W é T invariante, você pode considerar a restrição do operador T ao W. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos chamar de TW o T restrito ao W. E vamos verificar que esse T restrito a W, ele ainda é autoadjunto. Para isso, vamos calcular o adjunto dele. Então, para isso, sejam U e V, vetores em W. Então, nota o seguinte, que o TW aplicado em U interno V vai ser T aplicado em W interno V. Aliás, T aplicado em U interno V. Tá? Porque lembra, isso aqui é a restrição, então você pode trocar ele pelo próprio T. Só que agora usa a propriedade de adjunto. Você pode pegar o T à esquerda, passar como adjunto à direita. Só que o adjunto de T é o próprio T. Então aqui, em vez de ser T estrela, é o próprio T. Só que agora você está com T aplicado num vetor de W. Então você pode trocar o T pelo TW. Então olha o que você conseguiu aqui. Que o TW aplicado em U interno V é igual a U interno TW aplicado em V. Pela unicidade,
do operador adjunto, nós temos que o adjunto do TW é o próprio TW. Então, olha só que interessante. Isso aqui está dizendo para a gente que o adjunto da restrição é igual à própria restrição, uma vez que o operador é autoadjunto. Então, ok, essa igualdade aqui para a gente nos diz que o T de fato, o TW, melhor dizendo, é de fato autoadjunto. Então, ótimo. Nós estamos aqui no operador, nós obtemos aqui um operador autoadjunto sobre um espaço menor. Aqui é o W. Mas vamos calcular o quanto ele é menor. Vamos calcular a dimensão desse W. Então, olha, pelo nosso corolário 1 da aula 17, nós temos o seguinte. Primeiro, a dimensão do W é a dimensão do ortogonal ao gerado pelo V1. Isso aqui é a definição. Só que o corolário 1 ele garante essa igualdade aqui, ó, que essa dimensão do ortogonal vai ser igual à dimensão do espaço todo menos a dimensão do espaço, do gerado pelo V1. Só que a dimensão do espaço todo é n, nós estamos assumindo que é igual a n, e a dimensão do gerado pelo V1 é igual a 1. Então, isso quer dizer que a dimensão do W é exatamente n menos 1. Então, ótimo. Veja só, agora nós estamos com um operador TW, que é autoadjunto, sobre um espaço de dimensão n menos 1. O que é que você vai fazer? Aplicar a sua hipótese de indução, que garante a existência de uma base beta-linha ortonormal e formada por autovetores de TW. Só que o TW é a restrição de T. Então, esses autovetores de TW também são autovetores de T. Então, dessa maneira, nós encontramos aqui um conjunto ortonormal LI formado por autovetores de T. Quantos elementos possui esse conjunto? N-1 elementos. Quantos elementos você precisa para formar uma base? N elementos LI. Como é que você faz, então, para completar esse conjunto? Como é que você faz para tornar o beta' possuindo exatamente N elementos? Você junta com aquele vetor que nós tomamos lá no início, o V1. Então, olha, nota o seguinte, o V1 ele pertence ao W ortogonal. Tá? Porque o W ortogonal é o V1, é o ortogonal ao V1. Tá? Então, é o próprio gerado pelo V1, já que estamos em dimensão finita. Então, o V1, recapitulando, pertence ao ortogonal de W e é não nulo. Tá? Nós tomamos o V1 dessa forma, não nulo. Então, olha, temos o seguinte, que o V1 ele não pode pertencer ao W. Tá? Porque se ele pertencer ao W, ele vai estar no W e no W ortogonal. Implicando assim, já que eles são subespaços independentes, implicando assim que o V1 vai ser igual ao vetor nulo, já que eles são independentes, então a interseção deles é o subespaço trivial nulo. Tá? Mas nós sabemos que o V1 é diferente do vetor nulo. Então, dessa forma, o V1 ele não pertence ao W, só que o W é gerado pelo beta', já que beta' é uma base do W. Então, olha, o V1 ele não pertence ao gerado pelo beta'. Logo, nós sabemos desde a nossa aula 2, que se a gente tiver uma condição dessa aqui, onde beta é um conjunto LI, então a união do unitário formado pelo V1, união o beta', ainda é um conjunto LI. Ainda é um conjunto LI. Só que agora é um conjunto LI com N vetores, exatamente igual à dimensão do seu espaço. O que é que isso implica? Que esse conjunto LI, na verdade, é uma base. E é uma base que satisfaz todas as propriedades do nosso enunciado. Por quê? Veja que é formada exclusivamente por autovetores. Tá? O V1 é um autovetor e os elementos do beta' também são autovetores do T.
Além disso, esse conjunto é ortonormal, porque os elementos de beta' são ortonormais e o V1 tem norma 1 e é ortogonal a todos os elementos do beta', já que ele é ortogonal a todos os elementos do W, em particular, ortogonal a todos os elementos do beta'. Então, dessa forma, beta, definido dessa maneira, como sendo o V1 união beta', é a base desejada, é a base requerida na tese do nosso teorema. Então, de fato, beta' é uma base ortonormal, cujos elementos são autovetores de T. Aí, assim, nós concluímos o nosso primeiro item do teorema espectral. Agora vamos para o nosso segundo item, tá? Que diz o seguinte: se T é um operador normal, tá? Agora assumindo sobre um espaço complexo, tá? Então ele também vai possuir uma base ortonormal formada por autovetores de T. Tá? Então a estratégia aqui para demonstrar esse segundo item é a mesma. Nós vamos usar indução. Tá? Então você vai ver que o modelo que nós vamos seguir é exatamente o mesmo modelo do item 1, só que como nós temos hipóteses diferentes, nós vamos ter que adaptar os resultados. Tá? Não vai ser exatamente igual porque nós não temos a mesma hipótese. Então vamos lá. Tá? Aqui usaremos indução novamente sobre a dimensão do espaço. Então, como nesse caso o K é igual a C, o T sempre vai possuir algum outro valor. Tá? Sempre, porque o polinômio dele vai estar sobre um corpo algebricamente fechado, então vai ter alguma raiz. Tá? Então T sempre vai possuir algum outro valor, que eu vou chamar de lambda. Tá? Então assim, nós podemos usar a mesma estratégia do primeiro item. Tá? Vai existir um autovetor, V', e aí você define o V1 como sendo V' dividido pela norma dele. Tá? Então, em resumo, vai existir um V1 com norma 1, que é um autovetor associado ao lambda. Ou seja, T de V1 é igual a lambda vezes V1. Então, note aqui a diferença. Lá, no caso I, nós utilizamos o lema para garantir a existência do alto valor. Aqui nós não temos mais o lema porque nós estamos trabalhando num espaço, ou melhor dizendo, num operador normal. Então, nós não temos nenhum resultado que garante a existência para melhor dizendo, para o corpo R. Por isso que nesse caso nós temos que assumir que o corpo é C, corpo dos complexos, para poder garantir a existência desse alto valor. Então, ok, o V1 está definido. Então, vamos eliminar o caso n igual a 1, porque se n for igual a 1, nós podemos tomar beta como sendo o conjunto unitário formado pelo V1. Tá? Beta, dessa forma, satisfaz as condições do enunciado. Então, agora, mais uma vez, assuma n estritamente maior que 1 e que o resultado é válido para todo operador normal sobre 6 espaços vetoriais de dimensão n menos 1. Então, olha, estratégia, como eu disse, vai ser bastante semelhante. Defina o W como sendo ortogonal ao gerado pelo V1. Então, a nossa propriedade 4 de operadores normais, ele garante que o T estrela aplicado em V1 é igual a lambda barra vezes V1. Tá? Por quê? Porque T aplicado em V1 é lambda vezes V1. Então, a nossa propriedade 4 garante essa igualdade. Lembra? Eu falei que a gente iria usar ela hoje. Não está aqui. Então, olha, daí nós temos o seguinte, que o gerado pelo V1, o subespaço gerado pelo V1, ele é T invariante, tá? Porque T de V1 é igual a lambda vezes V1, então imediatamente é T invariante, e por essa igualdade aqui, o gerado pelo V1 também é T estrela invariante. Então, ótimo. Agora você tem um subespaço que é T invariante e T estrela invariante. Então, nós podemos utilizar aqui o nosso lema 1. Para garantir que o ortogonal a ele, ou seja, o W, ele é T estrela invariante. Tá? Vamos lá.
V1 é T invariante, então o ortogonal a ele é T estrela invariante. Ok. Mas o V1, ele também é T estrela invariante. O gerado pelo V1 é T estrela invariante. Então, aplicando o lema novamente, nós temos que o ortogonal gerado pelo V1 é T estrela estrela invariante. Mas, olha, pela propriedade 5 que nós já utilizamos hoje, se você tomar o adjunto duas vezes, você volta para o operador original. Por isso que aqui é apenas T. Então, olha aqui, nós temos que o W ele é, ao mesmo tempo, T e T estrela invariante. O que é ótimo, porque assim nós podemos pegar o operador T e T estrela e os operadores T e T estrela e restringir ao W. Que é ótimo, porque qual é a ideia aqui é mostrar que esse operador restrição, ele ainda é um operador normal. E aí você vai ter um operador normal sobre um K espaço vetorial de dimensão n-1. Esse W aqui ele tem a dimensão n-1. Para calcular isso, basta usar a mesma estratégia que nós usamos no caso anterior. Então essa é a ideia, mostrar que as restrições, que a restrição é normal. Então, para isso, olha, se chama TW, T restrito a W, e T estrela W, como sendo T estrela restrito a W. Então, vamos procurar aqui uma relação entre o... Vamos tentar calcular aqui quem é o adjunto desse cara aqui. Tá? Essa é a ideia. Vamos tentar relacionar o adjunto desse cara com esse operador aqui. Então, para isso, sejam U e V, vetores em W. Então, T estrela aplicado em U interno V. Por definição de restrição, vai ser T aplicado em U interno V. Agora usa a propriedade do operador adjunto. Passa o T para o outro lado, como sendo T estrela. E agora volta, usa agora a restrição. Tá? O T estrela W é o T estrela restrito a W. Então, você tem essa igualdade aqui. E agora, olha, essa igualdade aqui, esse produto interno igual a esse produto interno, vale para todos U e V em W. Ou seja, para todos U e V no domínio desses operadores. Então, isso nos diz, pela unicidade do operador adjunto, que o adjunto do TW é igual ao T estrela W. Ou seja, é a restrição do T estrela ao W. Em outras palavras, se você traduzir isso aqui para a notação de restrição, isso nos diz que o adjunto da restrição é a restrição do adjunto. É o que diz essa igualdade para a gente. Ou seja, a restrição comuta com tomar o adjunto. Está dizendo essa igualdade. Então, ok. Ótimo. Vamos usar ela para mostrar que o TW é normal. Então, como é que a gente faz isso? Vamos mostrar que o TW comuta com o seu adjunto. Então, TW, bola, TW estrela, nós sabemos que o TW estrela é esse carinha aqui. Tá? E esse carinha aqui é a restrição do T estrela ao W. Então, você tem aqui a composição de duas restrições. Logo, você tem a composição da restrição a W. Só que, olha, por hipótese, o T é normal. Então, você pode comutar o T com o T estrela. Aí você tem essa igualdade aqui. E agora volta, pega a restrição e manda para cada um desses carinhas aqui. Você vai ter essa igualdade, só que esse carinha aqui é exatamente o TW estrela. E dessa maneira nós mostramos que o TW comuta com o seu adjunto. E, portanto, o TW é um operador normal. É um operador normal sobre um K espaço vetorial, W, mais interessante, com dimensão n-1. Tá? Como é que você faz para calcular isso aí? Usa o mesmo corolário que nós usamos no item anterior. W tem exatamente dimensão n-1. Então, ótimo. O TW ele satisfaz exatamente a nossa hipótese de indução. O que é que você faz? Aplica a hipótese de indução e garante a existência de uma beta-linha base ortonormal formada por
autovetores de TW. Como TW é a restrição, então eles também são autovetores de T. E qual é a estratégia aqui? Toma beta como sendo a união do conjunto unitário formado pelo V1, união o beta'. A mesmo raciocínio que nós usamos anteriormente mostra que esse conjunto aí é de fato uma base, LI, portanto é uma base, e é ortonormal, tá? Todos os vetores aí têm norma 1 e são perpendiculares, 2 a 2, então é um conjunto ortonormal, é uma base ortonormal, e é uma base formada exclusivamente por autovetores de T. Portanto, é uma base que satisfaz a tese do nosso teorema. Tá? E dessa maneira, nós demonstramos os dois itens do nosso teorema espectral. Agora vamos deixar registrada aqui uma observação. Tá? Veja que o item 1 do teorema espectral ele não coloca nenhuma restrição sobre o corpo. O corpo pode ser R ou C. Já o nosso segundo item coloca a restrição do corpo ser igual ao C. Na demonstração que nós vimos, fica claro onde usamos essa hipótese extra. Mas aí fica uma pergunta em aberto. Será que existe, será que vale o segundo item para o K igual a R? Tá, então, bem, se você prestar atenção na motivação, a motivação já te dá uma resposta negativa. Tá, mas para deixar tudo bem bonitinho e encaixadinho, vamos colocar aqui um contra-exemplo. Tá, então, olha, note que o segundo item do nosso teorema espectral ele não vale quando K igual a R. Tá, por quê? Nós já exibimos o contra-exemplo. Tá? Foi o primeiro exemplo de hoje. Tá? Seja V igual a R2, munido com produto interno canônico, e ter um operador linear sobre V dado dessa forma. T de xy igual a menos y, vírgula x. Então, nós vimos no exemplo 1 que T é normal. Só que quem é o polinômio característico de T? É esse aqui, ó, x ao quadrado mais 1, que não possui raiz real. Consequentemente, o T não vai possuir autovalores em R. Muito menos vai possuir uma base de autovetores. Tá? Ele não possui autovalores, portanto não possui autovetores, muito menos uma base de autovetores. Tá? Logo, T é um operador normal que não satisfaz o nosso teorema espectral, exatamente porque ele é um operador sobre o espaço real. Tá? E isso ilustra aí que, de fato, não temos o segundo item do teorema para o caso real. Tá? E assim, concluímos a nossa observação. Agora vamos explorar aqui algumas consequências. Tá? Vão ser 3 delas. Tá? Vamos enunciar 3 corolários aqui. O primeiro e o segundo são bastante imediatos. Tá? Então vamos aqui ao primeiro corolário. O que é que ele diz? Seja V um K espaço vetorial de dimensão finita com produto interno e T um operador linear sobre V. Então, o nosso primeiro item diz o seguinte, se K for igual a R, então T é autoadjunto se somente se T possui uma base, ou melhor dizendo, se existe uma base ortonormal cujos elementos são autovetores de T. Então, nós temos aqui uma caracterização para operador autoadjunto. Nosso segundo item, tá? Se K for igual a C, então T é normal se somente se existe uma base ortonormal de V cujos elementos são autovetores de T. Então, aqui nós temos uma caracterização para operadores normais. Aí aqui vale destacar que bem, o teorema espectral ele é um teorema muito famoso e existem muitas versões dele, inclusive versões em dimensão infinita. Tá? Mas aí, dependendo da referência que você olhar, esse primeiro item aqui pode ser chamado de teorema espectral no caso real. E esse segundo item aqui, teorema espectral no caso complexo. Tá? Então, é um teorema que existem muitas versões, muitos teoremas parecidos com esse aqui, recebe também o nome de teorema espectral. Inclusive, também tem a versão para matrizes, é um tópico bastante rico. Tá? Mas voltando aqui para o nosso corolário 1,
Nós temos aqui uma caracterização para operadores autoadjuntos e operadores normais. Aí como é que você verifica isso aí? Veja que é uma consequência imediata do teorema espectral junto com os cálculos que nós fizemos na motivação da aula de hoje, no início da aula de hoje. Tá? No início da aula de hoje nós mostramos a volta. Se existe uma base ortonormal, cujos elementos são autovetores de T, então nós mostramos que no caso real T tem que ser autoadjunto, no caso complexo T tem que ser normal. E o teorema espectral mostrou a ida. Daí nós temos como uma consequência imediata o nosso corolário 1. Agora o nosso corolário 2. Novamente, você já vê um K espaço vetorial de dimensão finita com produto interno e T um operador linear sobre V. Então ele diz, nosso corolário 2 diz que se T é autoadjunto, então T é diagonalizável. Nosso item 2, se T é normal e K é igual a C, então T também é diagonalizável. Então veja que nós temos agora duas classes de operadores que são diagonalizáveis. Tá? Todo operador autoadjunto é diagonalizável e todo operador normal sobre um espaço complexo também é diagonalizável. Como é que a gente faz para verificar isso? Também é uma consequência imediata do teorema espectral junto com a propriedade 3 de operadores diagonalizáveis. Que propriedade é essa? Ela diz que um operador ele é diagonalizável somente se ele possui uma base de autovetores. Aí a base de autovetores é garantida pelo teorema espectral. Tá, então, como consequência desse corolário 2, nós podemos pegar os exemplos que nós já vimos, que satisfazem essas condições, e nós já ganhamos de graça que todos eles são diagonalizáveis. Tá? Então, aqui eu posso listar alguns deles no nosso exemplo 3. Tá? Que diz o seguinte, os operadores abaixo são diagonalizáveis. Que operadores são esses? Primeiro, eu vou chamar de T1, tá, o operador sobre o C2, dado dessa forma. T1 de xy é igual a x mais y, vírgula x menos y. O T2 é um operador linear também sobre o C2, dado dessa forma. T2 de xy é igual a 2x mais 1 mais y vezes y, vírgula 1 menos y vezes x mais 3y. E o nosso terceiro item dessa lista é o T3, dado dessa forma. É um operador linear sobre o C3, dado da seguinte forma. T3 de XYZ é igual a x mais y mais 1 mais y vezes z, vírgula, menos x mais z, vírgula, 1 menos y vezes x mais y mais 2z. Tá? Todos esses três operadores nós já vimos tanto na aula de hoje, quanto na nossa aula passada. Tá? E todos eles, vejam só. Primeiro, você pode considerar eles, o C2 e o C3, munidos com os produtos internos canônicos. Foi o que a gente fez nos exemplos. Então, na aula de hoje, nós vimos que o T1 ele é um operador normal, tá? Especificamente no exemplo 2 da aula de hoje. Nós vimos que o T1 ele é normal. E o T2 e o T3 são autoadjuntos. Tá? Então, o nosso corolário 2 garante que todos eles são diagonalizáveis. Por quê? O T1 é normal sobre um espaço complexo e o T2 e o T3 são autoadjuntos. Independente de ser sobre um espaço complexo ou não, eles são diagonalizáveis. Tá? Então, com isso, nós fechamos aí o nosso exemplo 3. E agora, para fechar a nossa aula de hoje, vamos explorar a nossa última consequência, dado no nosso corolário 3, que é uma belíssima aplicação do teorema espectral, que vai relacionar três classes de matrizes. Quais classes são essas? As matrizes simétricas, as matrizes ortogonais, que nós vamos relembrar aqui, e as matrizes
e as matrizes diagonais. Então, ok, matriz simétrica e matriz diagonal, você já sabe. A matriz ortogonal eu mencionei rapidamente na aula passada, não deixei registrado, então vamos deixar registrado aqui. Essencialmente, uma matriz ortogonal é um caso particular de uma matriz unitária. Então, dizemos que uma matriz A quadrada de ordem n com entradas reais, ela é ortogonal quando A vezes a sua transposta é igual a sua transposta vezes A, ambas são iguais à identidade. Em outras palavras, A é ortogonal quando A é invertível e sua inversa é igual à sua transposta. Então veja, as matrizes ortogonais são matrizes mais simples que o normal. Por quê? Em geral, para calcular a inversa de uma matriz, você tem que usar bastante operações. Seja por operações elementares sobre as linhas da matriz, seja usando a matriz adjunta, usando cofatores. Então, assim, é um cálculo que demanda bastante tempo, dependendo do tamanho da matriz. Mas, olha, uma matriz ortogonal, para você calcular a inversa dela, basta você tomar a transposta. Então, é um tipo de matriz bem mais simples que o geral. Aí, nota que por definição aqui, ó, esse tipo de matriz é um caso particular de uma matriz unitária. A matriz unitária, você tem essa condição aqui, só que é a transposta conjugada. Então, ok, deixando claro que é uma matriz ortogonal, vamos ao enunciado do nosso corolário 3. Ele diz o seguinte, ó, seja A uma matriz quadrada com entradas reais simétrica, então, o que o nosso corolário 3 diz é que existe uma matriz P quadrada também, de ordem n, com entradas reais, ortogonal, tal que a transposta de P vezes A vezes P é diagonal. Em outras palavras, o que o nosso corolário 3 diz é que, olha, uma matriz simétrica, ela sempre é semelhante a uma matriz diagonal, e essa semelhança é dada por uma matriz ortogonal. Em geral, a semelhança é dada por uma matriz invertível, então uma matriz um pouco mais elaborada. Mas o que esse corolário diz é que A é semelhante a uma matriz diagonal e essa semelhança é dada por uma matriz ortogonal, uma matriz mais simples. Então, olha, no enunciado só nós reunimos 3 tipos de matrizes, Matriz simétrica, matriz ortogonal e matriz diagonal. Então, você consegue diagonalizar uma simétrica usando uma matriz ortogonal. Exatamente o que diz aí o nosso corolário 3. Então, vamos verificar esse resultado. Começando aqui, pelo Teorema 4 da nossa aula 4, nós conseguimos associar uma matriz a um operador. Lembra, esse Teorema 4 aqui é o que dá o isomorfismo entre o espaço das matrizes e o espaço das transformações, entre espaços de dimensão finita. Aqui eu estou pegando o caso em que nós fixamos o espaço dos operadores e fixamos a base canônica. Então, o que o isomorfismo desse Teorema 4 garante é que existe um operador T sobre o Rn, tal que a matriz de T na base canônica coincide com o A. Se você não está lembrado aqui, volte lá na aula 4, é o nosso último resultado da aula 4. É exatamente o isomorfismo. Se ele é um isomorfismo, em particular, ele é sobrejetor. Estou usando aqui a sobrejetividade. Então, ok. Nós tomamos um operador linear sobre o Rn, tal que a matriz desse operador, na base canônica, é igual à matriz A, dada no enunciado. Ok, agora considerando o Rn munido com o produto interno canônico, temos que α, que é a base canônica, é uma base ortonormal. Lembra, você está com a base canônica com o espaço unido com o produto interno canônico. Então, ele sempre vai ser uma base ortonormal. Então, olha, o nosso corolário 1 da aula passada, ele garante que o T é autoadjunto. Por quê? Porque a matriz do T, com respeito a uma base
ortonormal é uma matriz simétrica. Tá? Então, o nosso corolário 1 garante que esse operador aí ele é autoadjunto. Tá? O corolário 1 da aula passada. Então, ok. Nós temos agora um operador autoadjunto. Então, utilizando o teorema espectral, ele garante que existe uma base beta ortonormal, cujos elementos são todos autovetores de T. Se são autovetores de T, o que a gente tem? A matriz de T com respeito a essa base é uma matriz diagonal. Por quê? Porque essa base é formada por autovetores. Então, ok. T na base beta é uma matriz diagonal. Então, tomando P como sendo a matriz de mudança de base, de alfa para beta, então, o nosso exemplo 4, na aula 4, garante que P a menos 1 vezes A vezes P vai ser igual a exatamente a matriz de T na base beta. Ou seja, esse produto aqui é exatamente uma matriz diagonal, como diz o enunciado. Então, para completar, como diz o enunciado do corolário, né? Agora, para completar a demonstração, o que é que falta para demonstrar? Falta mostrar que P é ortogonal. Consequentemente, essa inversa aqui nós podemos trocar pela transposta de P. Tá? Então, para concluir a demonstração, vamos mostrar que P é uma matriz ortogonal, ou seja, que é invertível e que sua inversa é igual à sua transposta. Claramente, primeiro, P é invertível, porque P é uma matriz de mudança de base. Tá? Em particular, P é a matriz do operador identidade, tá? Que é um isomorfismo, portanto, sua matriz é invertível. Tá? Então, P claramente é invertível, então resta mostrar que a inversa de P é igual à sua transposta. Para isso, você vai pegar a transposta de P, multiplicar por P e mostrar que dá a identidade. Tá? Então, pela unicidade da inversa, você ganha essa igualdade. Tá? Para fazer isso, vamos utilizar aqui algumas notações. Então, vamos escrever alfa explicitamente, como sendo formado pelos vetores E1 até o En, e beta formado pelos vetores V1 até o Vn. Então, o P é a matriz de alfa para beta, de mudança de base de alfa para beta. Então, eu vou pegar os elementos de alfa e escrever em função de beta. Vou escrever aí como combinação linear dos elementos de beta. Então, vou escrever como somatório de AKI vezes VK, com K variando de 1 a N. Como eu preciso de dois vetores para poder fazer o produto interno, então eu vou pegar um EJ, também vou escrever ele como somatório de ASJ vezes VS, com S variando de 1 a N. Então, olha, lembra, o alfa e o beta são bases ortonormais. Tá? Alfa é a base canônica, como você está usando o produto interno canônico, então ela é uma base ortonormal. E beta já foi tomada pelo teorema espectral como sendo ortonormal. Então, ambas são ortonormais. Então, usando que alfa é ortonormal, você tem essa igualdade aqui. EI interno é J, dá o delta de Kronecker, delta IJ. Agora, usando a carinha do EI e a carinha do EJ como somatório e usando a propriedade de produto interno, nós temos essa igualdade aqui. Lembra, nós não temos nenhum conjugado porque nós estamos num espaço real. Agora, ok, isso aqui são elementos da base beta, que também é ortonormal. Então, isso aqui vai dar 0 quando o S for diferente de K e vai dar 1 quando o S for igual a K. Então, esse somatório aqui com S variando só vai restar uma única parcela, quando o S for igual a K. Então, nós temos essa expressão aqui. Somatório de AKI vezes AKJ com K variando de 1 a N. Esse somatório é exatamente igual ao delta de Kronecker. Ou seja, 1 quando I for igual a J e 0 quando I for diferente de J. Então, ok. Agora podemos fazer o produto. A transposta de P vezes P. Mas olha, P é a matriz de mudança de base, de alfa para beta. Então, aqui, pego um elemento arbitrário de alfa, escrevo como combinação de beta, e está aqui os escalares. Então, as entradas da matriz de P vão ser dessa forma aqui, vão ser os A e J.
E a transposta de P, então vai ser dessa forma, vai ser AJI. Quando você faz esse produto aí, por definição de produto, vai dar exatamente a matriz que tem essas entradas aqui. Seu somatório de AKI, AKJ com K variando de 1 a N, que a gente mostrou que dá exatamente o delta de Kronecker. Então você tem uma matriz quadrada cujas entradas são todas iguais a 1 na diagonal e igual a 0 fora da diagonal. Então essa daqui é exatamente a matriz identidade. Portanto, nós estamos mostrando que a transposta de P é a inversa de P à esquerda. Mas P já tem uma inversa, P é invertível. Então, pela unicidade da inversa, a inversa é exatamente o transposta de P. Dessa maneira, nós mostramos que P é invertível, inversa é igual à sua transposta. Ou seja, P é ortogonal. Portanto, nós verificamos todas as condições do nosso teorema. Melhor dizendo, do nosso corolário. Tá? Dado A, uma matriz simétrica com entradas reais, existe uma matriz ortogonal, tal que a transposta dela vezes a matriz A vezes ela vai dar uma matriz diagonal. Tá? E assim verificamos o nosso corolário 3, concluímos a sua demonstração e a nossa aula de hoje. Tá? Na próxima aula, vamos voltar a falar num contexto um pouco mais geral novamente e iremos falar sobre aplicações e formas bilineares. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.